E aí, galera, segunda live do dia, como pode melhorar? Hoje é o dia meu e da Lute, né? Geralmente a gente tá fazendo nas sextas-feiras, 12h30. Mas, enfim, sexta-feira eu tava viajando e não foi possível. Então daí a gente remarcou pra hoje. Ai, que delícia! Lute, meu amor, você já chegou! Ai, boas-vindas a galera que tá chegando. Irene, Thay, boas-vindas. Deixa eu já convidar a Lute pra subir aqui. Que saudade de conversar com ela. Eu cheguei! Oi, meu amor! Olha esse filtro que eu achei um máximo, gente. Ai, eu adorei! Qual é o teu superpoder? Multiplicar dinheiro! Eu acho esse filtro. Monique, existe esse filtro? Cara, me manda esse filtro, amei esse Vou filtro! te mandar. Ele é ótimo. É isso que a gente deseja para esse mundo. Muita prosperidade. Meu amor, é isso que a gente deseja. Quanto mais a gente, mais dinheiro a gente faz, mais a gente multiplica. Não, amor, Menos a gente se preocupa, né, com o ponto de vista dos outros e a gente vai criando. E com os nossos também, né? Eu acabei de ver agora um vídeo do Dan de 2017. Tão interessante falando sobre isso. Ele falando assim, o que que requer para você mudar a sua realidade financeira e você criar milhões e milhões de dólares agora, nesses 10 segundos. Sim. Aí eu vou contar para vocês, vou compartilhar. O que o Dr. Den disse? O que o Dr. Den disse? Eu estava aqui em casa, a gente conversando, trocamos barras hoje. Quem que tava aí? A Nath, estou bom? Ai, a Nath, saudade dela. Ela veio trocar barras, mas aí ela foi embora porque a gente estava desde de manhã aqui conversando e tal. E aí a gente achou esse vídeo. O vídeo dizia assim, quais seriam as 10 coisas que você mudaria se você tivesse todo o dinheiro do mundo na sua vida hoje? Uau! Você escreve isso. Você escreve Quais isso no seriam papel. as 10 coisas que você mudaria se você tivesse todo o O que dinheiro você do faria mundo? de diferente? Eu adoro que o Dr. Den, ele tava falando, tal, quem sou eu e quem sou eu com 150 milhões de reais, por exemplo, dólares na minha conta. Sim. Se você tivesse todo o dinheiro, ele ainda fala todo o dinheiro do mundo. Que é muito mais do que seriam as 150 milhões. coisas que você ia fazer de diferente. Assim, as 10 coisas principais, sabe? Você sabe o que eu falei? Eu falei que eu ia correndo lá para Madrid só para fazer um evento surpresa para você. A Nath falou assim, eu também. Eu ia te levar comigo. Cara, nossa, todo o dinheiro do mundo. Isso, o que você faria diferente agora? Eu faria isso. E aí ele falou que 3 coisas que você faria com as pessoas que contribuem com você. Qual seria o presente para elas? O que você faria? E aí você coloca lá na sua listinha, né? Sabe que para mim veio imediatamente, eu gosto muito da transformação, né, do nosso ponto de vista. Depois que eu descobri que nós podemos transformar, depois que eu descobri que o nosso ponto de vista cria a nossa realidade, que o nosso ponto de vista são os pensamentos, sentimentos, emoções e crenças, e que eles são possíveis e passíveis de serem transformados. Cara, eu fiquei tão fissurada que as pessoas gostem e acessem isso, que provavelmente eu viraria, ou eu proporia, sei lá, ser sócia do Access, ou eu criaria alguma instituição para promover ainda mais esse movimento no mundo, porque é isso que realmente contribui com a vida das pessoas, de elas assim, cara, é acessar a liberdade que elas são, né? Que lindo! Você vai acreditar que eu e a Nath, a gente estava conversando aqui hoje exatamente sobre isso. Exatamente sobre como que a gente pode invitar. Tô falando espanhol, gente. Desculpa, porque eu tava com a Nath, tá? Oi, galera que tá chegando! Sim, bem-vindos. Como que a gente poderia convidar pessoas novas para esse espaço de consciência, sabe? Porque eu ainda vejo que tem tão pouca gente. Sabe? Não sei se para você é assim, não sei como que é a sua percepção, mas eu acho que o mundo é tão grande que ainda tem tanta gente que podia conhecer isso. Tem, guria. Dá uma emoção, sabe? Ai, não. Tem, e é muito legal a gente sair do casulo, porque de vez em quando a gente fica muito dentro do casulo. Ai, que lindo esses filtros! Às vezes a gente fica muito dentro. Quem começa a estudar a expansão de consciência, começa a conviver com a galera da expansão de consciência, e aí tu começa a ter uma rede de relacionamentos, digamos assim, né? Focada nisso. Então, tipo, eu tô aqui com a Lute, eu tô conversando, aí depois eu tô com a Fê, aí eu tô conversando com a Irene, eu tô conversando com o Lamar. Então, assim, a gente tá sempre se relacionando com a galera da expansão de consciência, o que faz muitas vezes a gente ficar num casulo e nem sempre ouvir o que o restante do mundo tá falando.
E nos Isso. últimos tempos, tudo bem, eu já me relaciono com muitas pessoas aqui do trabalho que não trabalham com expansão de consciência, que não tem nenhum estilo de vida vinculado a isso. Mas, assim, nos últimos tempos eu tenho convivido com pessoas que não estão nesse universo. E realmente a forma de fazer escolhas é muito diferente. Porque, assim, Muito! a gente pode. Muito! É muito diferente a forma de fazer escolhas. A forma de olhar para a vida é muito diferente. É muito. E é assustadoramente limitante. É assustadoramente E limitante. você falando isso é incrível, porque realmente, assim, eu fico vendo. Até mesmo dentro da minha própria casa, meus filhos, né? Tipo, eles veem o que eu faço, mas existe, assim, né, essa regra dos filhos sempre estarem olhando pra gente desde um espaço de. Ai, assim, né? Eu lembro de você, meus filhos. E aí você vê que. Hoje a Michelle, eu falei com a Michelle hoje de manhã, ela tá lá já, né? Da classe da Silvia de 3D de corpo. E eu falando com ela hoje de manhã e falando para ela sobre as promoções, sobre eu e você. E aí eu falei assim, eu acho que eu e a Monique a gente tinha que estar em todos os grupos, de todas as classes. Eu não entendo por que, tipo assim, a gente não tá Mais grupo, Lute. Meu Deus, Lute, tu me avisa antes dessas das conversas classes que com a estão equipe da Silvia. acontecendo. Não, eu digo das classes que estão acontecendo naquele momento, porque como a gente promove, eu gosto de falar com as pessoas, e você É também. legal de interagir com as hosts, né? Isso, e como que a gente pode Eu contribuir gosto esse também. desejo e tal. E ela falou assim, ela falou, mas você conseguiu fazer isso em Bogotá tão grandiosamente que você não conhecia ninguém, não conhecia ninguém. Eu falei, sim, mas eu estava nos grupos, eu pude buscar essas pessoas, né? E ela, tá bom, então se esse não fosse o único caminho, eu amei isso, quero compartilhar aqui também. Uhum. O que você faria? Uau, eu falei, Mi, muito obrigada, eu te amo tanto, Mi. Ai, E a aí minha ela mãe é disse, maravilhosa. sim, e aí ela ainda disse assim, e que tal se você estivesse num espaço de não mandar as pessoas fazerem aquilo, como se, tipo assim, faça isso é maravilhoso, né? Que é da demanda. Uhum. Mas eu nunca fiz isso. Ela falou, não, é forma de dizer, não é que você empurra. Porém, que tal se você estivesse recebendo as pessoas para esse espaço? Como você estaria recebendo essas pessoas? Eu falei, Como uau. você traz as pessoas até você? E o receber delas. Também? Isso eu achei maravilhoso, gente. Cara, sensacional. E é muito essa visão. Às vezes a gente tem uma forma muito padronizada de pensar como a gente tem que promover as coisas. Uhum. Simplesmente, muitas vezes, a tua energia tá estando ali, ela já acontece, Exato. né? E eu ainda tenho esse ponto de vista, amor. Não vou mentir para você, não. A minha sensação é que eu poderia estar fazendo muito mais. Eu me sinto um pouco, assim, eu me sinto relaxada hoje em dia. Não me Uhum. sinto tensa, porque antes eu acordava. Não sei com vocês, pessoal que está aí assistindo, se acontece isso, mas eu acordava com uma certa angústia. Sabe? Era uma angústia, como tipo assim, eu tenho que fazer mais, mais. Eu não sei se eu percebia que eu podia muito mais. O que é isso que eu ainda não descobri, que tá aí para ser feito. Então, a gente até compartilhou isso, né? Que a gente estava percebendo isso. Uma parte eu percebi que não era meu. Então, isso é um ponto, né? A quem pertence isso. E o outro é, quais são as tuas habilidades? Isso é uma coisa muito incrível que tá em Trainings Desperta na gente. Essa semana começam as chamadas do Nine Trainings com a Silvia. Então, por favor, né, gente? Se vocês quiserem despertar uma visão ainda maior, mais consciente de habilidades que vocês nem consideraram, que estão disponíveis, as 9 chamadas do Nine Trainings, cada uma delas é uma habilidade. Mas, assim, essa nossa capacidade de, muitas vezes, a gente acessar habilidades que a gente não está considerando que a gente está fazendo. Quer ver um exemplo? A Michelle é extremamente psíquica. Extremamente! Ela adivinhou o que eu estava sentindo. Ela não adivinhou, ela sabe. Aí, o que aconteceu? Ela me mandou um áudio hoje de manhã. Ela me mandou assim, oi, tudo bem? Onde você está que eu não estou percebendo a tua energia? Eu disse pra ela, meu amor, nos últimos dias eu peguei um resfriado gigantesco lá em São Paulo. Eu também. Na viagem. Isso, e aí eu não tava legal, tanto que a gente pensou em fazer a live ontem. Eu disse pra Lute, não vai rolar, eu preciso ir pra casa descansar e dormir. Uhum. E aí eu fiquei off. E eu fui viajar sexta-feira pra São Paulo, então eu fiquei na função da minha classe de barras. E aí, assim, tirei domingo no final pra relaxar, que todas as meninas precisaram cancelar a classe de facelift. Pra mim, acabou sendo um presente pra eu dar espaço pro meu corpo.
Uhum. E na segunda-feira, meu resfriado pegou forte. Então, meu corpo já sabia que não era hora de facilitar classes, né? Claro, E, claro. e o que que acontece? Eu falei, e aí eu vi ali, eu digo, cara, que puta habilidade, né? Ela simplesmente conseguiu ler que a minha energia não estava presente nos últimos dias na criação. E ela me perguntou, você tá bem? Porque, tipo, isso Uau. não é o teu normal. Eu quero saber como é que você tá. Eu, Uau. nossa, Mi, muito obrigada. Eu tô super resfriada. Ela ainda brincou, não morra antes de eu te dar um abraço, porque a gente não se conhece presencialmente. Ai, E isso é uma maravilhosa. habilidade que nós temos, e o simples fato dela ter feito isso Uhum. hoje de manhã, ela trouxe uma outra energia para o negócio da Silvia que talvez outras pessoas não tivessem considerado e nem consideram. Mas quando ela fez isso, me veio um plim. Cara, eu tenho que falar com a Estelinha, que é a host da Silvia agora para a classe de 3 dias de corpo que vai ter no Brasil. Agora em outubro, a Silvia tá chegando no Brasil com 3 dias de corpo. Silvia Puentes. Uhum. E aí, tipo, me deu um estalo. Cara, eu tenho que... Me deu uma estala, não. Me deu um estalo de mandar uma mensagem pra Estela. Cara, eu preciso falar com a Estela sobre tal coisa do lançamento do 3 dias. E aí eu mandei na hora e no final, hoje de tarde, elas acabaram resolvendo tudo isso, mesmo sem eu ter conseguido estar na reunião. Foi outro movimento que, mesmo que eu não estava presencialmente na reunião, pum. Então, olha como as coisas desenredam. E às vezes a gente pensa que existe uma forma... Eu tô contando essa jornada para vocês verem como muitas vezes a gente pensa que existe uma forma específica da gente promover algo, fazer as coisas crescerem, mas a gente estando presente com as nossas habilidades, o que a gente pode fazer, a gente pode É verdade. expandir as coisas, É né? verdade. Eu acho que ainda tem o ponto de vista de que tem algo que eu não estou fazendo, sabe? Às vezes eu fico com esse ponto. Não vou mentir para você, Por não. isso que a pergunta dela foi muito forte pra ti. Tipo, Muito. cara, beleza. Foi maravilhosa a pergunta dela. Que realmente, Repete a pergunta aí de novo, pra e galera que se, tá chegando. e se você. É, a pergunta da Mi para mim, que eu estava num espaço, tipo assim, eu tenho que fazer mais, sabe? Tem que fazer mais. Oi, Ju! Que Ju, linda! sua linda. A Ju tava na primeira A classe de Ju, 300 eu de mando corpo da mensagem sempre Silvia. para as lives. Ju, tu Então, vai vir com a gente pro Nine Trainings, Ju. Começa essa semana. Dia é, 25 é a primeira chamada. eu tô louca por essa classe, gente, louca. E aí é isso. Então, assim, e hoje a reunião com a Silvia foi muito. Você estava na reunião? Não te vi. Não, na Nine Trainings eu tava no meio da minha live. Ah, sim. Foi muito boa a reunião. E completou o que a Michelle já tinha falado, né? Que é. E se não tivesse outra coisa para ser feita, o que que você estaria fazendo? Se não fosse esse caminho que você considera, né? Vamos colocar nas Sim. minhas palavras, que você definiu que é o certo, o que que você estaria fazendo se não tivesse essa opção? Eu falei, uau, realmente eu tô presa a uma opção. Uma opção que eu considero maravilhosa. Juju, linda. É verdade. E aí, gente, como a amor estava falando aí agora, uma coisa muito bacana, sabe? O Nine Trainees não tem como definir. Primeira coisa, quando a Silvia falou assim, gente, por favor, não definam o Nine Trainees. Eu falei, Não. só pensei assim, como? Né? Não, Não e não tem como definir. como. Eu tava relendo a classe, eu tava relendo, porque eu fiz com ela em janeiro, né? Quando eu fiz a voz certa pra você, eu escolhi fazer com ela o Nine Trainings. Uhum. E eu fiz a classe e eu não tinha recebido de uma das habilidades. Oi, Fabi! Eu não tinha recebido de uma das habilidades, que é a Transactionist, que é a habilidade que a gente tem de ser todas as energias, né? Hum. Independentemente de sexualidade, você receber de absolutamente tudo. Gary tem essa habilidade absurda, né? E o Dr. Anthony sempre fala pra mim, nossa, o Gary é uma pessoa que recebe pra caramba. O Gary recebe muito, ele não tem pontos de vista sobre absolutamente nada. Oi, Maurício, oi, Ju. A Ju tava na classe de barras esse final de semana, lá em São Paulo. Coisa boa. Conta pra nós, Ju, como é que você tá? A Ju já tá indo pra jornada agora, vai fazer fundamento, vai avançar. Lanchar. Coisa linda. E aí, cara, eu percebi um espaço de, nossa, eu vou pegar agora e vou receber de um jeito diferente nessa próxima rodada que vai ter dos Nine Trainings, dessa habilidade, que é a habilidade de receber de absolutamente tudo, sem ponto de vista, de você ser maleável com a sua energia e de simplesmente estar na presença para receber de todo mundo. De tudo, de tudo. Eu achei tão sensacional. Isso me tocou tão profundamente. Foi na série dos puxões de energia da Silvia que ela trouxe novamente esse assunto.
E aquilo me deu um clique e eu disse, nossa, eu vou rever essa classe, essa aula, essa chamada sobre a Transactioners. E foi sensacional. Sensacional. Gente, essa é uma classe que, assim... E botei os loop tudo a rodar de noite, né? Então eu tô dormindo com os loop aqui tudo pra receber mais. Tá entendendo de noite, não. Essa noite eu prefiro não comentar. Eu tô aí na fase sonhos. Minha fase sonhos e sonhos. Enfim. Né? A Monique sabe muito bem. Eu falo isso sempre ultimamente. Eu estava agora, né, no Rio de Janeiro, nas classes do Dr. Den, com a Monique, estive com uma galera maravilhosa. E na segunda classe, né, que foi Thriving Financially in Certain Times. Ou seja, prosperando financeiramente em tempos incertos. Era esse nome, o título da classe. E eu vou falar para vocês que a classe foi incrível. Para mim foi assim, uau. E eu estava no microfone para fazer uma pergunta para ele. E antes de mim tinha uma outra pessoa e ele estava facilitando essa pessoa e foi falando com ela, facilitou. Terminou de facilitar e começou a falar dos 9 trainees. Falando sobre a classe em si, sobre as capacidades dos 9 trainees, dando uma chamada nas pessoas para elas perceberem qual era a energia dos 9 trainees. Outra coisa legal, as notas da Ingrid Mo melhoraram muito. Ela está centrada. Que linda! É que a Ju já levou os 2 filhos nas classes. A Ingrid foi na de facelift e agora o Cauã, esse final de semana, foi na de barras. E fazendo perguntas. Ela disse ali, eu achei demais. As crianças recebem muito, gente. Crianças até 15 anos não pagam pelas classes. Fiquem ligados nisso, tá bom? Tem que ter um responsável por eles. Ah, sim, precisa ter um responsável junto, mas elas podem acompanhar o pai, a mãe responsável, enfim. E elas recebem muito. É delicioso, adoro criança. Maravilhoso. Gente, então eu sei que o Dan começou a falar do 9 Trainees e que começou a me mover muito por dentro, sabe? Todas as minhas moléculas, eu falo que mexeu com todas as minhas moléculas. Eu comecei a ficar elétrica, eu já sou elétrica por natureza. E eu tava ali naquela eletricidade toda. Gente, quando chegou minha vez, a Ju tava do meu lado para me traduzir. Uhum. Aí eu falei assim, gente, eu sou a prova viva que isso funciona. Só que eu comecei a falar inglês, amor. E você sabe, eu entendo, mas eu não falava. Sim, eu sei. Deslanchou no inglês na hora, né? A capacidade do 9 Trainees, que é o transliteration, que é a capacidade de transliterar, de falar o idioma. Não quer dizer que seja só o idioma, né, o voz, a sua língua. Pode ser um idioma da energia, pode ser vários, né? Sim. Quais outras formas? Que a transliteração, ela traz uma pergunta, que é, qual é a tua primeira linguagem? Sim. Então, tem pessoas, por exemplo, que podem ver que a primeira língua delas é a música. Ou, sabe o que me veio? Que minha primeira língua era inglês. Olha que interessante. Interessante. E aí, o quê? Minha primeira língua é inglês? Isso, eu disse que não faz sentido. E aí, agora, eu repeti com ela, que a Silvia fez uma chamada exclusiva de transliteração. Até a Irene tava. Tá, Irene? A Irene tava e ela fez uma chamada exclusiva de transliteração e ela trouxe de novo essa pergunta, entendeu? Qual é a tua primeira língua? Qual é a tua primeira linguagem? Quantas pessoas é a poesia? Quantas pessoas é a música? Quantas pessoas é a matemática? Né? Não necessariamente a gente tem que ficar restrito a um idioma. Não tem nada a ver com idioma. Isso, quer dizer, tem tudo a ver e não tem. Porém, ela te leva muito além daquilo, né? Daquela sua limitação. Gente, e a transliteração, ela nos possibilita, uma coisa que eu percebi para mim muito clara, sabe, Ludi? É a possibilidade de eu perceber se uma pessoa, ela tá verbalizando uma coisa, mas energeticamente não tá congruente. Totalmente! Então, é muito interessante essa capacidade da transliteração, porque ela vai em lugar... Por isso que a gente não pode definir as 9 habilidades, as 9 trainees. Não tem como definir as 9 trainees. É tipo assim, você tá percebendo o que a gente tá falando e isso tá reverberando em você, então tá na hora. Tipo, se joga e vai. Assim, tem alguma coisa aí pra você. Tem algo pra você aí, né? Tem algo pra você aí. Então, amor, aí eu sei que eu comecei a falar com ele, fiz a pergunta em inglês e ele me arregalou o olho, ficou me olhando assim. Aí eu falei que eu tive minha primeira aula de transliteration em Orlando com a Rebeca Montoya.
e depois com a Silvia, né? E depois que eu comecei a trabalhar com a Silvia, com vocês, o meu inglês, ou seja, pluf, saiu. Saiu. Sendo que o time da Silvia fala muito espanhol. Muito espanhol, gente. Eu às vezes falo Não espanhol. fala muito inglês no time da Silvia. Eu Exato. apanho pra caceta no time da Silvia. Exato, ali, por exemplo, você tem que ter essa. É bem uma miscelânea, né? E aí eu falei, meu Deus. Aí a Ju falou assim pra mim: eu não vou te traduzir, não. Eu falei, vai sim, você vai ficar aqui do meu lado. Ela falou, não, você vai falar em inglês. Aí eu olhei pro dente e falei, tá bom. Eu vou tentar falar inglês com você, então, minha pergunta. E aí, quando eu fui falando, que a pergunta foi saindo, que eu vi que eu podia, eu falei, uau, o que mais é possível? Gente, é desde um espaço que não tem nada a ver com o meu cognitivo, que dentro da minha cabeça eu não podia. Sim. Na minha mente, eu, assim, vai passar vergonha, vai dar bobeira, vai enrolar a língua. E não, de repente, blum, blum. Eu acho que ele também contribuiu comigo energeticamente, obviamente. É um campo muito diferente, gente. Quando É vocês que quando tu tá numa classe, cima dele. olha só, a classe que for, né, Lute, tu tá num fundamento, tu tá na classe que for, quando tu tá numa classe de Access, a gente, naquele momento, a gente fica tão presente que muitas limitações, é ali que você vê como você tem limitações para algumas coisas, né? Porque assim, a gente fica tão presente no que a gente quer perguntar, no que a gente quer perceber, você fica com tanto espaço que a pergunta ela sai. E tipo, geralmente a pergunta ela é diferente do que a tua mente antes estava. Não É outra consegue pela pergunta. pergunta da mente. E eu vou falar para você uma coisa, não sei se já te aconteceu isso. Quando me aconteceu isso, eu estava com o Gary e com o Dan no fundamento global. Eu peguei o microfone, na hora que chegou a minha vez, eu não sabia o que eu tinha que falar. Foi tudo embora. Foi tudo embora. Agora, o que eu ia falar? Né? Então, Cara, assim, é maravilhoso, gente. é muito maravilhoso. Eu fui abraçar o Den e aí a Silvia, é porque essas meninas estão promovendo Access no Brasil. Aí tá aí, eu tinha muitas coisas pra falar pro Dr. Den. Puta que pariu, o cara é co-criador do Access, né? Desculpa, puta que pariu de novo, né? Mas tudo bem, whatever. Aí, tipo, ele é co-criador do Access. Aí o que aconteceu? Gente, eu cheguei na frente do homem, eu não sabia o que dizia. Eu fiquei assim, ó. Eu disse, ok, doutor, gratidão. Mudou muito a minha vida. Fazer assim pra você, amor. Olá, bem. Hello. Adorei. Valeu. Tipo, que legal que você escolheu o Rio. Está abrindo espaço no Rio. E tipo assim, é como se todo o restante, uma parte fosse mente e outra parte energeticamente ele já recebeu. Incrível. Tanto que eu tive muitas perguntas no ISB, ele respondeu todas as minhas perguntas. E teve uma que eu fiz que foi sensacional. Que eu lembro que a Silvia ainda disse assim, Monique, o que é que você gostaria de perguntar pro Dr. Den? Aí eu comentei com ela, né, que era uma pergunta que estava me vindo, e eu disse assim, cara, eu sei que muitas vezes a gente tem restrições em relação a aparecer, e que muitas vezes é pesado. Eu gostaria de saber como é que a gente pode fazer isso com mais facilidade. E daí, imediatamente eu recebi, assim, uma consciência. Tipo, ele é, né, muito conectado. Eu recebi a consciência, assim, isso é um belo... Eu tava falando sobre redes sociais, porque eu vejo que muitos facilitadores tem restrição em estarem muito nas redes sociais e tal. Eu sei que muitas vezes é pesado fazer várias lives, fazer várias coisas e tal. E eu tenho consciência disso, né? Eu também passo por isso muitas vezes. Então, eu tenho consciência. Meu problema é o filtro, viu, amor? A gente percebe. Aí sabe o que me veio? Me veio assim, isso é um excelente exercício para você aumentar a tua permissão e o teu receber. Olha só que legal. E é um excelente exercício para aumentar a permissão e o receber. Ok, verdade. Tipo, aquilo ficou muito leve. Nossa, ficou muito leve pra mim agora. Até o filtro ficou bem bonito. Olha, eu fiquei maquiada. Adorei esse filtro muito cheio. Maquiagem virtual, gente. Uau! Foi uau pra mim. Aquele momento eu lembrei de, olha isso. Claro, porque quando eu tô numa live, por exemplo, é normal pra mim. Eu abro a live, eu não sei o que eu vou falar. Eu simplesmente percebo o campo das pessoas e as palavras vão vindo. Pra mim, é assim que eu faço live sozinha. Eu tava incomodada hoje na nossa live, que eu tava muito desarrumada. E aí... que eu gosto de me preparar pra live, mas como eu tava aqui com a Nath, eu e a Nath... Recebendo barras.
Esse frio, olha que a gente tava enrolada na manta, gente. Isso aqui tá um frio da... Imagina, ela tá linda. Olha como ela é linda. Não, Aí a mas aí menina agora eu dando já cheio de achei essa dinheiro pra não chamar maquiagem atenção do cabelo. virtual. Eu gostei. Fiquei bem, fiquei, gente. E aí, mo, mas foi tão legal que foi assim, é isso que você tá falando, tem tudo a ver com o que eu vou te dizer agora. Eu falei assim, ô Nádia, eu tenho uma live hoje às 5. Eu falei, peraí, mas é às 5 do Brasil. Faltavam 10 minutos pra live começar. 10 minutos. Gente, vocês têm noção? E eu falei, nossa, eu não falei com a Monique, eu vou escrever pra ela agora. Aí escrevi, você não tava online. Eu falei, a Monique tá pior que eu. Ela não falou nada. Eu não sei. Aí eu falei assim, vamos esperar. Aí ela, então tá bom. Aí meu Uber já chegou, saiu correndo a Nath. E é sobre isso, gente, quando você tá consciente, não tem nada a ver. Simplesmente você vai chegar a informação. Plim. Não vai? Vai. Aí eu te respondi na hora. Sim, não. E você falou assim, tô pronta, abrindo. Vamos. E, gente, isso me traz... Olha, e a gente hoje estava falando sobre essas mágicas que acontecem com a gente, né? Às vezes são mágicas sensídias, eu sei que é simples, coisas tão simples, tão mágicas, que você fala, uau, é isso que eu esperava. Eu estava contando para ela, eu estava fazendo universidade, e um dia eu tava sem carro. E fui pegar um ônibus para voltar para minha casa. E aí eu nunca tinha pegado um ônibus desse lugar que eu estudava. Aí uma menina me ensinou, eu morava em Belo Horizonte. Ela falou, olha, você vai descer aqui a rua, na esquina, você vai virar à esquerda e tem um ponto lá, o número do seu ônibus é tal, vai parar na porta da sua casa. Aí eu falei, então tá azul, eu lembro que o ônibus era azul. Aí eu falei, então tá bom, então eu vou. Aí fui, desci e tal. E era um dia que eu não tava bem. Eu tava assim meio triste, sabe, gente? Assim, meio decepcionada com o rumo que minha vida tava tomando. Eu tinha saído de um relacionamento que eu acreditava muito nessa pessoa que eu namorava. E, na verdade, ele tava tendo um caso, né, extra do meu namoro, com uma grande amiga minha. E eu fiquei Uau! tão decepcionada com... Assim, eu não sei se eu fiquei mais decepcionada comigo. Eu me senti muito burra, sabe? Mas enfim, e hoje em dia eu agradeço tanto a ela, esses dias até depois do Access principalmente, ficou mais fácil ainda isso, que eu falei assim, meu Deus, como essa pessoa contribuiu para eu sair desse relacionamento. De uma coisa que não ia funcionar pra Eu ti. não ia ser feliz ali, não tinha nada a ver comigo. Mas o que me doía ali naquele momento era o drama da decepção que eu estava vivendo. Claro. Sabe? De ser enganada, de ter sido passada para trás. E pior, você sabe o que é pior que eu ainda senti? Que eles me mantiveram na relação. Podia ter saído, né? E aí eu tava toda triste, assim, ai, sabe, meio decepcionada, não sei o quê. E aí desci, comecei a falar com Deus. Aí meu filho saiu, gente, tava tão bonitinho. Deixa eu botar ele de volta. Peraí. Eu boto ele de Ah, volta. mas você tá linda, viu? Sem filtro. Ah, então vamos sem filtro. É que eu gostei da maquiagem, eu queria te honrar, amor. Esse aqui não. Esse aqui... Ai, voltou. Amiga, mas eu não me sinto honrada porque você tá maquiada ou não. É só porque você tá aqui mesmo. É isso mesmo. Eu me sinto melhor me vendo cuidada, sabe? Esse cuidado que às vezes não tem pela gente. Gente, eu te convido. Não é julgamento. Eu achava que era um julgamento que eu tinha. O quê? Quando eu não me cuido. Meu corpo não gosta de não ser cuidado. Ah, sim, todos os corpos são luxuriosos, né? Né? Então, E é por isso ele tá assim pra mim, vai lá e bota sua maquiagem virtual, tá? Vai direito pra essa live. Mas os corpinhos gostam muito. Eu vou te dizer, foi minha terceira classe 3D de corpo agora na Argentina, né? Minha primeira foi ano passado, minha segunda com a Silvia e a terceira agora. E depois dessa minha terceira, meu corpo deu um boom pra autocuidado num nível que a minha... Eu não sei nem o que eu como mais. Tipo, a minha alimentação mudou num nível muito fera. Sim. 3 dias de corpo, as pessoas não têm ideia. E a gente não tem ideia. Tu vai pra uma classe, tu não faz ideia do que vai acontecer depois. De tão bombástica que ela é. E pra mim, esse combo dessas duas classes que eu tive, com uma diferença de menos de um mês, que foi a da Silvia e a do Anthony. Olha, eu vou te dizer, Lute, foi um negócio, um espaço tão extraordinário de autocuidado pra mim. E isso que eu me auto-aplico facelift, eu já estava nesse espaço. Tipo assim, eu já não estava fazendo nada que fosse pesado pro meu corpo. Tipo assim, pra mim tava... Só que daí eu enxerguei uma Monique diferente. Eu me enxerguei diferente. Eu digo, caramba! Nossa, meu corpo gosta do meu cabelo mais assim. Meu corpo gosta de estar assim. Linda, seus cabelinhos, nossa! Meu corpo adora! Sabe?
certas comidas que eu comi ele não gosta, então eu tô parando. Naturalmente, tipo, sem esforço. É isso que eu tô falando. Meu corpo agora ele estava reclamando comigo. Tá? Eu tô te Ah, falando. Ju, depois do facelift eu não saio de casa sem maquiagem básica, né? A gente Sim, fica. Maquiagem básica eu já usava, mas agora meu corpo quer mais. Eu já usava maquiagem básica. claro, Meu gente, básico era uma corpos base, blush e rímel. diferentes. Meu corpo quer batonzão com cor, gente. Meu corpo Claro! quer sombra. Hoje eu não botei. Mas ele Claro, quer e eu tenho feito todos os dias. é lógico. E é isso. É sobre isso. Então, eu vou te dizer. Aí esse dia, voltando lá para esse bendito dia, desci pro ponto de ônibus e tô lá. Ah, E com Deus, né, gente? Nessa época a ferramenta que eu tinha era Deus. E é Deus, uma para mim, ferramenta grandiosa. e é tudo a mesma coisa. O universo, Deus, Tudo o conectado. jeito que você chama mesmo. Para mim, o universo é Deus. É só um nome diferente que eles dão para ele. Sempre fui muito. E eu acho que Deus fala com você da forma que você entende. Também Da acho. forma que você escutar ele. No caso, naquele momento, eu Isso. acreditava nos anjos da guarda. Acreditava, não. Acredito ainda. Não mudou. Isso para mim Nossa não equipe mudou. de contribuição, né? Viu? Não mudou nada. Minhas Nossa Senhora que eu amo, esse povo todo eu adoro. Muito pelo Enfim, contrário, eu acho que é que no Brasil a gente tem uma cultura muito mais afinada com isso. a gente pode receber todo mundo, não é verdade? Quando o Axis chega e diz assim, ei, você poderia pedir pela sua equipe de contribuição, converse com as entidades, se relacione aí, tipo, elas existem. Tipo, Sim, quando eu ouvi aquilo, eu digo, ok, óbvio. Tipo, claro, mas é que o óbvio. resto do mundo não trabalha com a mesma clareza. Sim. Não, e Tipo, o eu que existe aqui no Brasil? Hã? essa pergunta que eu fiz pro Gary, você não sabe. Eu tive um sonho, que eu estava indo para uma classe do Gary, encontrei Jesus no meio do caminho, ele saiu correndo. Aí o Gary virou para mim e falou assim: você realmente é alguém que Jesus correria de você. Ô, Monique, eu chorava de rir. Eu queria saber, a pergunta para ele era sobre os sonhos, qual que era o ponto de Axis a respeito de sonho. E, na verdade, nesse dia, inclusive, eu acho que foi a primeira vez que eu acessei a energia Nine Trainees com alguma consciência. Uhum. E sem saber até que existia o Nine Trainees, viu, gente? Não sabia, não. Existia a Sim. classe, não. Ele falou para mim, não preocupa com esse negócio de sonho, não. E, de alguma maneira, igual você falou, ele me respondeu tudo. Sem dizer uma palavra. Eu recebi toda a resposta dele dentro de mim. Ou seja, não é dentro de... Eu não sei nem explicar, gente. Alguma coisa assim, parece que veio a É que clareza. você recebe Sem o falar, download. dizer isso. Você recebe como um download. Pum! Você Fica acessa. claro. É Fica como claro. clareou. O dia Yes. que eu... É muito claro. Claro. A comunicação, ela não precisa ser verbal, né? Não. Quem corre barras há mais tempo, ou quem já fez um curso de barras, sabe disso, que nós temos o ponto do tempo, espaço, comunicação. E aí, nesse pontinho ali da comunicação, você aprende que a comunicação pode ir muito além do verbal. Sim, Muito exato. além de apenas palavras. A comunicação, ela é tudo, inclusive energia. Na Trainings explora isso muito, né? Sim. E aí, amor, eu sei que eu cheguei nesse ponto de ônibus falando assim com Deus, falando assim, me mostra que eu... Me mostra. Comecei a pedir. Gente, eu tava contando pra Nath isso hoje aqui. Tem anos. Não conhecia nem meu marido. Já tem 20 anos de casado. Não Uau. conhecia. Eu tava debaixo de uma árvore que não era muito alta. Aí eu fui olhei assim pra cima. Quando eu olhei, tinha umas coisinhas de anjinho, umas medalhinhas, umas coisas assim. Num galho, que não era galho. Sabe quando a folha cai e fica ponta? Sim, Isso. sei. Tava Um ali. toco de folha. Tava aquilo pendurado ali. Aí eu fiquei tão feliz, ou seja, como Deus falou comigo, de uma maneira que eu ia entender Entender. a Com uma benção, simbologia. que eu ia entender a graça vindo para mim. Então, se uma pessoa é budista, ele vai falar com aquela pessoa com aquela linguagem e ela vai receber a graça, porque o universo vai te dar de acordo com aquilo que você pode, como você pode receber. Ele não Nossa. tem ponto de vista sobre você. Ele não acha que você tem que ser isso ou aquilo, que você está certo, que você está errado. Ele só quer realmente te dar a graça. Ele só quer te dar graça. E sabe, Lute, que hoje eu tava subindo as escadas aqui da empresa. Eu disse, que legal, quando será que um dia eu vou poder compartilhar isso com as pessoas? E você tá trazendo isso para mim agora, eu vou compartilhar uma consciência que me veio muito forte
numa palavra, numa frase, digamos assim, né? Uhum. Que foi o seguinte, hoje na live eu contei uma experiência que eu brinco com as pessoas que eu tenho muita facilidade em conseguir os melhores lugares do avião. Muita facilidade. Então, assim, eu sou sempre a pessoa que é premiada com os melhores lugares. É batata pra mim, tá? E aí, não aconteceu isso indo para São Paulo. Só que eu estava numa pergunta. Eu passei os últimos tempos muito numa pergunta sobre alguma questão de trabalho. E uma hora ficava pesado, outra hora ficava leve. Não estava tendo clareza do que era o futuro em relação àquele aspecto dentro de atuações que eu tenho. E aí eu até compartilhava com as minhas amigas. Enfim, de cara, não tô tendo clareza. E aí, guria, me colocaram no avião, no meio de dois caras, bem forte. E eu sentada no meio. Assim. Ai, meu Deus do céu, não tinha nenhuma janela. Aí eu digo, não, o que tá certo sobre isso? Eu compartilhei hoje na live, mas daí depois da live eu recebi mais uma consciência. Então eu vou compartilhar o restante agora. E daí eu disse, cara, o que tá certo sobre isso? Eu entrei na pergunta, né? Eu digo, porque eu sei que eu atualizo as coisas com facilidade, alegria e glória. Glória, glória, exuberância, lugar bom e tal. Que papo é esse que eu tô aqui no meio desses apertos aqui? Não aceito errar nas minhas escolhas. Como assim? E aí, na hora, me veio assim, faça a pergunta de novo. Aquela pergunta. Faça agora. Uau. E eu, ok. E eu fiz. Verdade, como vai estar minha vida daqui 5, 10, 15, 100 anos? Eu gosto muito de colocar assim no lugar, no espaço Muito que é minha mente. Como vai estar minha vida se eu escolher soltar isso aqui? Guria. Ficou numa leveza. Que o espaço ficou confortável. Eu fiquei confortável ali. No meio. Naquele local que eu tava dura, não tinha como ficar confortável. E é muito interessante, né? Porque eu estava relativamente esmagada ali. Então, assim, eu fiquei confortável. Eu, tipo, encontrei o meu conforto e a leveza. Eu percebi, ok. Então, é sobre escolher soltar. Como posso fazer isso, então, a partir de agora, com mais facilidade e tal, beleza? Só que dali eu vi como o universo se comunica com a gente através de sussurros. E como ele se comunica através de simbologia. Se a gente enxergar tudo na nossa vida como uma simbologia e escolher receber de absolutamente tudo que está se comunicando com a gente, e enxergar tudo, ali eu enxerguei, eu digo, cara, eu estava, de certa forma, pressionada por dois aspectos, direito e esquerdo, fortes, e eu estava na dúvida sobre seguir ou não uma certa jornada. No momento em que eu fiz a pergunta sobre soltar e ficou leve, aquilo me mostrou para que a simbologia... Ou seja, não tinha nada a ver com os caras. Não! Caras. Mas a minha disposição de fazer a pergunta e usar aquele momento ali, que eu percebi que, tipo, tem algum presente e me veio, faça a pergunta sobre aquilo. Tipo, ficou muito notório. O resto do voo, para mim, foi maravilhoso. Isso foi nos primeiros 10 minutos do voo. Uau, e eu acho que você tá trazendo isso pra mim também, irmão, porque eu tava nisso hoje de manhã. Ou seja, eu tava assim, gente, eu tenho que fazer mais. Tô muito parada. E que tal se eu soltar e confiar que eu tô criando, sim. Inclusive, eu tenho uma criação muito grande que eu quero colocá-la em prática. E assim, e aí eu fico nesse mimimi da dúvida, né? E olha só, isso é um espaço de julgamento, né? É um espaço de auto-julgamento, porque quando tu fica... E esse é interessante, que energia você está sendo com as perguntas que você está fazendo. Porque assim, quando a gente fica na pergunta, num espaço mais de vitimização, mais de dúvida, mais de dor, você não recebe a clareza, porque a tua pergunta ela está sendo a partir de um julgamento, não a partir das possibilidades. Não a partir da consciência, não na disposição de receber a consciência. Claro. E ali eu vi que eu fiz a pergunta numa disposição de receber a consciência. Em face do meu desconforto. E eu recebi a consciência. Recebi mesmo. Tipo, eu fiquei com... Meu corpo ficou completamente leve. E antes eu estava pelo espaço da dúvida, do julgamento, dos votos e pactos. Cara, mas o que eu faço? Mas o que eu não sei o quê? Então, assim, ó, não adianta tu fazer perguntas a partir desse espaço. Não vai receber clareza. Oi? A quem pertence isso? É meu e nem é seu, amor. Lógico. Nossa, e para mim foi muita contribuição. E a vida é uma simbologia, se a gente estiver disposta a acessar as simbologias que ela vem te falar, os sussurros. Olha só a simbologia da tua cena. Eu olhei para cima e eu vi as medalhinhas dos anjos me acompanhando. Que presente é aquilo para minha vida. Que não tinha uma viva alma, sabe que não é uma viva alma. Que puta presente. Não tinha nada, não tinha ninguém, nada. E eu olhei e falei, meu Deus. Aí peguei aquilo e falei, ok.
E me contei, igual eu não sei se eu contei pra você da borboletinha uns dias antes do meu aniversário. Sim, tu nos contou, foi linda. Casa, uma quadra, aparece uma borboletinha desse tamanho, gente. Pretinha, assim, com umas pintinhas. Ela me seguiu até a porta da casa da minha mãe. A flor, que só floresce quando eu chego na casa da minha mãe. Eu vou te mandar uma foto que você não vai acreditar. Eu Saiu achei no máxima essa história. desse Só floresce quando tu chega lá. minha mãe fica impressionada. E que boas-vindas tu tá recebendo. Qual é? Exato. Cara, se tu olhar a tua vida inteira como uma simbologia, estiver disposta a receber os sussurros, o que que tá sendo dito pra ti? Porque é basicamente isso, meu amor. Aqui tudo a gente cria a nossa realidade, por mais desconfortável e chato que esteja acontecendo em algum relacionamento. Você criou a beleza da flor florescendo ali, você tá criando, você tá Hoje, recebendo de algo. Tem um sussurro pra ti ali. obrigada, amor, por falar isso. E hoje, desse relacionamento, o que eu recebo e o que eu posso dizer foi total gratidão pelos dois. Porque Sim. se não fosse por esse caminho, talvez o meu ponto de vista era que eu tinha que ter ficado ali e ter sido isso e ter casado com essa pessoa e não. Hoje eu agradeço tanto que isso não se deu da forma que eu queria, cognitivamente que isso se realizasse. E aí, quando isso se desmanchou, quando tipo, é o caos, né? Quando veio Sim. esse caos, assim, porque de alguma forma eu estava pedindo por uma felicidade, talvez, que eu não ia ter naquele relacionamento. E aí, quando tudo desmorona, você acha que tem alguma coisa errada. E, na Claro. verdade, é o contrário, tá te tirando dali, né? Eu escutei uma vez uma coisa que eu vou compartilhar com você, sei que você vai gostar disso. A graça de Deus nunca vai te levar onde a graça de Deus nunca irá te levar onde a proteção de Deus não irá estar, alguma coisa tipo assim. É como se, tipo assim, a graça só vai te levar para o mais grandioso. Esqueci como que fala. Gente, eu sou E a péssima. gente está na disposição de receber, né? Isso me faz lembrar muito da história da Gabriela Pugliese, que é uma famosa aqui no Instagram. Eu acompanho ela há muitos anos e agora ela não aparece até tanto para mim, apesar de eu seguir ela. Mas assim, ela por muitos anos foi casada com um cara com quem ela aparentemente era bem feliz, e pelo visto era bem feliz, e eles estavam há muito tempo querendo, ela estava querendo engravidar. E ela não compartilhava isso com as pessoas, mas ela estava fazendo tratamentos pesados para a gravidez. E não estava acontecendo, e não estava acontecendo. Oi, Rô, minha E maravilhosa! não você. Ai, eu te amo, meu amor. E tu sabe que e não estava acontecendo, a gravidez dela não estava acontecendo. E aí, por algum motivo que não foi, tipo, aberto explicitamente, eles se separaram. E ela falou, olha, eu vou me separar dele, ele errou muito comigo e eu vou me separar dele. Ela fez um vídeo público explicando isso. Ela não me ligou para contar qual foi o motivo. Ah, Tô esperando até hoje, Gabriela. E aí ela não, né, não me ligou para contar o motivo, enfim, mas ela fez um vídeo público explicando e tal, que ele tinha decepcionado ela muito e ela encerrou um relacionamento. Ela encerrou o relacionamento. Deu um tempo, ela começou com outro cara. E, guria, a dificuldade dela de engravidar, ela engravidou em questão de, sei lá, 6 meses ou menos de relacionamento. Que o outro ela tava há anos já, pelo menos uns 4 anos. Então, o que que acontece? A dificuldade, qual é a consciência que tem ali pra gente? do corpo dela. O corpo dela O que falando, que o não, corpo dela por sabia? esse aqui não, meu bem. É isso. Exato. Não tá sendo, não é esse match que tá sendo escolhido, meu amor. Partiu o próximo. E aí, E ela ali, metendo hormônio. e Metendo Monique hormônio pra ver se acontece. Sabe? falou no Tem, início. e tem toda uma série de consciências. Tem um momento que a criança escolhe chegar, quem escolhe chegar, enfim. Então, assim, cara, o quanto que existe uma série de simbologias ao nosso redor, Olha, que o universo está sussurrando para você, só que você talvez não está disposto ou disposta a ouvir e a receber disso. eu tenho uma aluna, vou contar sobre ela, que não vou falar o nome, não, para não expor a ela. Conta o Mas nome, conta o nome. Só ela me brincando. chamou na época de quarentena e ela tinha questões muito sérias, assim, muito mesmo. Ela passou por um processo muito doloroso de, tipo, tentar engravidar por 10 anos e não conseguia. Sim. Do relacionamento que ela vivia. Ela trabalhava numa dessas empresas que explodiu a barragem e morreram 90% dos amigos dela de trabalho. Uau. Eu estava numa fase assim, muito complicada. E aí eu falei para ela, ela falou, você tem que fazer alguma coisa por mim. Ela viu uma live minha, eu falei assim, mas a gente tem plena quarentena, não podia viajar, não podia fazer nada. Aí eu falei, já sei. Aí tem um negócio do Access que é criando mais com as ferramentas de Access.
Uhum. Você já viu essa é uma classe que a gente pode facilitar, os facilitadores de barras podem facilitar. E aí eu achei essa classe lá no meu negócio, que eu fiquei pensando, o que que eu vou fazer com isso? Eu perguntar. E fiz um processo de ferramentas, usei algumas ferramentas online e comecei a tete a tete com ela, né? Falar diretamente com ela sobre as ferramentas. As ferramentas básicas, gente. Você Uhum. criar cultura. 10 anos em tratamento. A primeira coisa foi que eu conheci uma pessoa e ela já estava meio preocupada, que era uma pessoa um pouco mais nova. Eu falei, e agora o que que eu faço? Eu falei assim, ué, nada. Diverte. Aí ela falou assim, mas quando eu tiver 60, ele vai estar mais, né, bem mais novo. Eu falei, você vai casar? Você já nem começou? Ela, é verdade. Aí vai. Eu sei que no final ela acabou tendo a filhinha dela. Oh, E assim, a chance dela de engravidar era 9%. uau. Só mudando o ponto de vista. E Eu não tinha receber. sessão de barras, não tinha feito as classes ainda, mas só dela começar a usar as ferramentas, gente. E é isso, a semana passada, a ferramenta da semana no Brasil foi use as ferramentas. Olha, Sim, segundo o Gary, 90% das pessoas não usa as ferramentas. as ferramentas. E eu fico falando isso direto, é como se você tivesse um prego na parede e tivesse uma mega caixa de ferramenta. Em vez de pegar alguma ferramenta para tirar o prego, você fica lá tentando arrancar com a mão. Arrancar com a mão. E é E é verdade. o que É, o falou no Gary falou início disso da consciente. live, amor. A forma Isso que é. você escolher muda tudo, gente. Muda tudo. Muda tudo. E agora eu Meus quero ver amores. na Trainees com a gente. A Irene tá lá. Você se inscreveu Ele no já tá sistema, lá, meu amor. Irene? Você Já? já Eu vi escolheu, a né? Irene Já te vi lá, teu nomezinho lá. pra Gratidão pela cima. escolha. E quem mais está escolhendo na Entrain? Gente, a primeira chamada vai ser agora dia 25, nessa quinta-feira, mas vocês podem se inscrever. Eu acho que é possível se inscrever depois também. Mas a gente Uhum. convida para já estar primeiro, desde a primeira chamada, para estar ao vivo, para estar ali recebendo. E a Silvia também está chegando no Brasil com a classe de 3 dias de corpo. Silvia Puentes e Corpinhos é a energia da leveza, das habilidades sendo acionadas. Eu falo para as pessoas, cara, cada facilitador acessa alguma coisa, né? Para mim, a Silvia, ela me desperta muito as minhas habilidades, as minhas capacidades, minhas potencialidades. E a classe de 3 dias de corpo com ela, de uma leveza, de uma delícia, de uma suavidade. Então, né? De 15 a 17 de outubro, no Rio de Janeiro. O link de inscrição tá na minha bio. Então, vocês podem A entrar minha aqui também na minha tem. bio. Na minha bio, eu acho que não tá do Nine Trainings, mas vocês podem me mandar um direct e eu mando para vocês o link do Nine Trainings. Eu não lembro se tá lá ou não. Na minha, quando você entra, você pode fazer isso também, Monique. A pessoa tá assim, classes da Silvia, a pessoa clica, já cai direto na página da Silvia. Desde o meu Ah, link, eu fiz isso. vou ver isso daí, então depois vou fazer. É muito simples, é só você pegar o Linktree dela e Tá. colocar no seu. Aí quando a pessoa clica no seu Linktree, abre e tem uma parte. Classe Silvia Puentes e já. Ai, que delícia! E dia 3 de setembro, a Silvia vai estar com um taster de Sinfonia de Possibilidades. Também maravilhoso o taster dela. Cada dia que a gente recebe um taster da Silvia, um boom acontece. Agora, no último, eu tava até dormindo. A Silvia falou, Monique, quando é que vai ser o próximo? Ai, Silvia, eu tava dormindo aqui. Mas é um nível de transformação tão bombástico. Então, eu super recomendo vocês receberem, né? Dia 3 de setembro teremos taster com a Silvia também. E é US$ 25, gente. Então, tipo, super acessível, né? É só realmente chegar. E E é assim, isso, meus não é amores. porque a gente está com a Silvia, nem com nada disso, né? Mas olha, minha vida mudou muito. Nossa, nossa. Muito. Não, e como eu sempre digo, minha vida não era difícil, não era uma nunca eu posso considerar, nossa, eu sofri tanto. Só essas coisas de amor que eu contei hoje para você. Olha, Mas eu vou dizer para vocês que às vezes, né, a nossa vida ela não é difícil realmente. Mas o nosso ponto de vista, às vezes, cria tanta sofrência. Eu criava muita sofrência. Bom, outra hora, ó, deixa eu falar pra vocês. Essa sexta-feira, 12h30, eu e a Lute estaremos aqui de novo. Toda sexta-feira, 12h30. Dessa vez não foi na sexta, foi na terça. Porque a gente acabou, enfim, tendo algum... meu voo era no horário da live, então a gente mudou pra hoje. Mas toda sexta-feira, 12h30, a gente tá com uma live, eu e ela. E é assim, gente, esse papo gostoso de amigas, em que a gente compartilha a consciência. tudo!
que a gente conta tudo. Eu tô aqui agora corrigindo o meu Linktree para que vocês possam acessar todas as classes da Silvia nesse instante. Agora eu quero dizer para vocês uma coisa. Esse papo de amigas aqui, isso aqui é o universo que cria quando a gente escolhe expandir consciência. Isso. E a gente quer que vocês participem também, gente. Perguntem, falem, dá opinião, tudo que vocês quiserem, porque a ideia é essa, para que a gente desenvolva também. Não é só... Eu percebo muito de vocês que estão aí acompanhando a gente. E a próxima eu prometo que eu vou estar bem bonita, arrumada, como quer meu corpinho, tá? Tá bom, combinado. Ó, já tô atualizando aqui meu Linktree, então, com classes da Silvia. Ai, que coisa mais linda! Isso! E aí vocês podem vir aqui para simplesmente ficarem sabendo de todos os próximos lançamentos dela. Isso. E olha, eu vou dizer para vocês aqui, ó, no Brasil ela tá chegando com tudo com essa classe de deixa de corpo. Se eu fosse vocês, não iria, porque é muita transformação. Eu acho que não tem nada, gente. Não vai no Nine Trainees, não vai. Ai, não vai, gente. Ó, já não tá aqui, vai classes de Silvia Puentes. Ai, adorei. Muito obrigada de... por essa dica, amiga. Já atualizei no meu Nossa, Linktree. é ótimo, facilita a nossa vida, Monique. Total. Mores, vou lá, que a galera aqui tá se fechando o escritório e eu estou sem chave. Um grande beijo. Gratidão, Obrigada, gente. Obrigadão. Obrigada, gente. Até sexta, 12h30, nós de novo nesse bate-papo delícia. Beijo. Adorei o bate-papo delícia. Adorei. Até a próxima, até sexta. Beijo, amiga. Beijo, querida.